180% de crescimento de faturamento dos produtos que foram destinados dentro da Aplauso. Em 3 meses. Então, como que eu faço para todas essas oportunidades, todos esses novos negócios, todas as categorias, levar para essa equipe de vendas, chegar da melhor forma possível para o nosso cliente e manter essa pessoa motivada em não só vender produto, em vender valor, e entregar categorias, entregar mais sortimento e mais soluções para o varejo. Então, é um desafio bem agressivo, mas a gente dá conta do recado, com aplauso junto, né? Esse é Jorge Boamorte, diretor de vendas da Rogemac, maior importadora brasileira, com mais de 8.000 SKUs de utilidades domésticas e decoração, com mais de 25 anos de mercado. Um desafio à altura da empresa. Como dar foco e direcionamento estratégico, engajar grandes e diferentes times de vendas em um país tão grande, com tantos SKUs e ainda atingir resultados como esses daqui? Fomos até a Rogemac conversar com todo o time de vendas para entender esse desafio de perto. A Rogemac é uma importadora de utilidades domésticas, presentes, decoração. Agora a gente está entrando em algumas linhas novas, como Cameba e artigos profissionais para Horeca, né, que é hotéis, bares e restaurantes. Temos hoje 800 funcionários. A gente é uma empresa familiar que vem se profissionalizando ao longo desses últimos 25 anos de história. Se considerar a estrutura de suporte em escritório dos representantes, a gente está falando de uma equipe comercial aí de quase 350 pessoas. Então, é uma equipe muito grande. Então, a gente tem um desafio aí de levar quase 8.000 produtos para esse varejo através dessa equipe grande e como a gente se comunicar de maneira assertiva com todo mundo. A gente tinha um time comercial bem robusto. Então, a dificuldade que a gente tinha antes era a implementação de um objetivo comum para todo mundo, ou de acordo com as características desse canal, mas o processo era muito manual. Era planilha, e-mail, então eu tinha baixo engajamento, dificuldade de passar a informação ou a gestão dessa informação e de que forma que eu vou engajar um determinado grupo. E como ele mesmo já disse, um desafio bem agressivo. Mas a gente dá conta do recado, com aplauso junto, né? Uma parceria construída desde a implementação, onde cada indicador de sucesso é tratado como um detalhe de curadoria, pensado para inspirar comportamentos e transformar objetivos em mecânicas de incentivo inteligente. Carol, eu acho que a conversa com a Aplauso desde o primeiro momento foi muito positiva. Por quê? Nos provocou a entender o que realmente a gente quer. Eu acho que antes da gente pensar em fazer campanha, a gente tem que saber o que a gente quer. Definir qual o comportamento que a gente quer que cada um faça, ou quais atividades ou iniciativas que cada um tem que fazer para chegar no resultado que é a consequência. O workshop foi o pontapé inicial, porque além de ter levado as nossas dores, nós identificamos necessidades, tanto de usuário, quais eram as métricas que a gente ia utilizar, de que forma a gente ia ver cada usuário, e a gente entendeu que cada usuário tem um perfil, uma característica diferente, e na forma de premiar ele também tinha que ser dessa forma diferente. Então, foi muito bom, porque os gestores viam os nossos usuários de uma forma. Hoje a gente tem outras métricas, a gente identificou características diferentes para ele, e a forma de premiar foi surreal. E falando em surreal, olha o impacto do time já no lançamento da plataforma. Eu acho que a Aplauso ela veio com tudo, porque a gente lançou ela durante a Becasa, que é um evento super importante pra gente. E durante a Becasa a gente já viu uma interação muito grande dos usuários. Então, todos já estavam cumprindo missões e a interação foi tanto que o patriarca da empresa começou a ver que estava trazendo um resultado a curtíssimo prazo. Então, de um dia para o outro a gente já estava vendo isso. Isso era nítido em números, em faturamento, entrada de pedidos, integração de pedidos ou de seleção de itens. Até meu pai, que é o fundador da empresa, pegou a Adriele, né, e começou a mudar e sugerir coisas. Então, até o sócio fundador se engajou com a plataforma. Foi muito legal, foi muito divertido. Então, pensa que a feira é o ápice nosso de vendas. A gente comparou um período fora da feira versus esse período de ápice e a gente vendeu quase 3 vezes mais algumas linhas que estavam até esquecidas aqui dentro. Então, esse é um indicador muito importante que mostra que se eu comunico melhor aquela linha, incentivo aquela linha, eu vendo muito mais. Um lançamento surreal, acompanhado de resultados extraordinários. Então, a gente, só para você ter uma ideia, a gente tinha uma base ali de mais ou menos 10% de cliente novo mês, e a gente passou para quase 20% de cliente mês novo, E a nossa conversão era a mesma coisa. E a gente também teve um resultado fantástico. A gente teve, para você ter uma ideia, num mês de leitura, a gente teve quase 800 clientes convertidos, clientes que deixaram de comprar da gente. É bem fácil, ali querendo ou não, eles colocam os objetivos, né, e a gente consegue se guiar. Então, tenho missões de supermercado, falta tanto para minha meta, então a gente
consegue ver dentro da plataforma é o que a gente precisa. Quanto falta, quantas moedas a gente já tem. Então é bem legal, a gente está se guiando por ela. E a gente consegue unir toda a área comercial naquele mix de oferta. A gente tem em torno de um aumento de 50% em entrada de pedido, 160% em aumento de SKU dentro dos pedidos, e um faturamento de em torno de 180%. Mas o melhor está por trás desses números, as histórias. Às vezes você dava aquela premiação em dinheiro, hoje os pontos lá em muito, às vezes menos do que o dinheiro, mas ele está mais engajado, mais feliz e tem mais orgulho de mostrar, olha, resgatei essa experiência com isso que às vezes custaria muito menos do que se ele fosse lá e pagasse. Aí começaram as missões de supermercado, as missões de pedido, de faturamento. Aí eu fui ganhando e eu lembro que quando a plataforma entrou, eu olhei as viagens, que tem muita viagem, né? Aí eu falei, gente, eu vou viajar. E todo mundo riu de mim. E aí eu comecei a juntar os pontos e tudo mais. E aí eu fui uma das primeiras a conseguir a primeira viagem pela plataforma. Uma viagem. Pra onde você vai viajar? São Sebastião, Olha, e você conseguiu com o seu esforço. com o meu esforço. Maravilhoso. Apareceu ali uma tarefa, eu já vou lá e faço, já corro atrás, para saber da pontuação, tudo. Então, quando eu iniciei, não tinha ela aqui no grupo, mas quando foi implementada, foi muito valiosa essa parceria, porque através dela eu tive missões diárias, metas mensais, que acumulei pontos para resgatar a minha experiência. A minha primeira experiência foi para Monte Verde, em Minas Gerais. A viagem foi excelente, o hotel, o resort, né, foi maravilhoso, o atendimento, o café da manhã excepcional, a acomodação maravilhosa. Porém, tinha algo que eu não contava nessa viagem, que lá eu iria namorando e voltaria noiva. Reconhecer é transformar. E Aplausos é isso, uma experiência de reconhecimento que cria resultado, cultura e conexão. Muito obrigado, Rogemac, estamos muito felizes com essa parceria de sucesso e aplaudindo tudo que vocês estão construindo. Aplausos, incentivos inteligentes, resultados extraordinários.